Fala Guarapari, eu sou a Camila Rocha e esse é o nosso podcast. E em mais um episódio, hoje o nosso convidado é ele, especial, Johnny Sattler. Muito obrigado pelo convite, Camila. E tamo aqui, vamos, mete bronca aí, totalmente sem filtro. Vamos fazer um bate-papo maneiro aí. Vamos pra cima. Jones é um empreendedor, casado, né, Jones? Casado, pai de 2 filhos, um casalzinho, uma de 5 anos e uma de 4. Jones atualmente mora nos Estados Unidos, né? E é conhecido, vamos dizer assim, popularmente pelos seus posicionamentos políticos e muitas das vezes polêmicos, né? Então, assim, Jones, quero mais uma vez te agradecer por você ter aceito o convite. Foi um convite muito repentino, né? Surpreso. Assim Eu tinha visto que o Jones estava no Brasil, né? Nós já conversamos algumas vezes pelas redes sociais. E aí eu vi que ele estava aqui em Guarapari, mas... Cheio de perguntas, né? Eu já chego logo perguntando, né? Isso. E aí acabou que fiquei meio sem jeito de chamar, mas aí numa conversa nossa eu falei, não vou ser invasivo, acredito que ele vai topar o convite. Aí eu convidei, ele prontamente aceitou. Então, assim, muito obrigada, porque eu sei que você está passando férias aqui com sua família, mas tirou um tempinho para me atender. Então, assim, gratidão por você. Não, tá satisfação bom? É toda minha. Inclusive, antes de começar, eu trouxe aqui um presente já para... Eu acho que vai gerar uma polêmicazinha, né? Ah, é? Porque um brasileiro dá uma bandeira americana para outro brasileiro, logo agora que a gente está discutindo dos símbolos, né? Sim. Do patriotismo brasileiro e tudo mais. Por isso mesmo que eu fiz questão de trazer essa bandeira aqui, que a gente encontra em qualquer estabelecimento americano, que é uma realidade totalmente diferente da brasileira, num preço super flexível para todas as pessoas de fato terem uma bandeira do seu país e representar o amor à pátria e o patriotismo, como é que eu poderia dizer, ímpar, né? Que eu acho que o brasileiro tem muito que aprender ainda antes de bater no peito e falar que é patriota. Então a gente tem que olhar para aqueles que realmente são. Foi assim que eu fiz na minha vida inteira, né? Se eu quero empreender, eu vou olhar para um grande empreendedor. Se eu quero entrar na carreira política, eu vou olhar para uma Margaret Thatcher, um Churchill, né? E daí por diante, um Reagan e um Lincoln. Então, sempre boas referências. E espero que o brasileiro ele quebre esse bloqueio que ao longo da sua história foi criado, que como os Estados Unidos fossem um país opressor, ou talvez um país que fosse inimigo das nações supostamente de terceiro mundo ou países mais ao sul da América, né? Então tá aqui. Muito obrigada. Essa é a bandeira que a gente compra e quando ela tem qualquer tipo de defeito, a gente rapidamente troca, porque inclusive eu vindo para cá, eu vi em alguns estabelecimentos que colocaram bandeira ali no posto em frente ao São Pedro, no material de construção aqui perto, tá tudo bandeira rasgada. Isso é uma tremenda falta de respeito aos olhos do americano, né? E deveria ser nos nossos olhos também, porque é o maior símbolo do Brasil, é a nossa bandeira. Então, por isso que a gente sempre, quando tem algum tipo de defeito, a gente corre no supermercado mais perto, na farmácia mais perto, no Walmart mais perto, e pega uma bandeira e já repõe, porque isso mostra para toda a vizinhança que você tem respeito, mesmo sendo um brasileiro, mesmo eu não sendo um nativo, eu mostro que eu tenho respeito no lugar onde eu estou residindo, né? Pela bandeira do país que você está. Lógico. Mas, Jones, antes de falar da sua vida lá, a gente precisa falar um pouquinho da sua vida aqui, né? Então fala pra mim, assim, um pouco da sua vida aqui em Guarapari. Você nasceu em Guarapari? Não, eu sou brasiliense. Eu nasci no berço da política brasileira, né? E só que rapidamente eu vim para cá, porque o meu avô, ele é policial federal, ele participava ali, como é que eu poderia dizer? Ele era um motorista segurança do Jarbas Passarinho, que já foi presidente da Câmara. Sim. Né? E meu avô migrou, vamos dizer assim, de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Brasília, na época da construção, do auge
né, dos investimentos em Brasília e tudo mais, e constituiu a família lá da parte assim dos netos em diante, né, que eu sou o primogênito da família, e como eu tinha na época a saúde um pouco debilitada para essa questão respiratória, lá não é um lugar muito bom para quem tem esses problemas. Muito seco, né? Muito seco. E assim que o meu avô pegou a aposentadoria, ele conheceu Guarapari, não me pergunte o intermédio de quem foi, mas ele, como um bom mineiro, veio para a Praia dos Mineiros, né, Guarapari. Sim. E aí ele gostou, logo comprou um apartamento e viu aí a oportunidade de fato, construir o resto da sua vida aqui, né? E me trouxe para passar umas férias. E aqui eu reagi muito bem, né, quando eu era criança. E aí ele fez uma proposta para minha mãe, ó, você continua trabalhando aqui, eu levo o Jones lá, e assim, quando você tiver disponibilidade, você vai lá morar com a gente. Né? Minha mãe era muito bem empregada lá em Brasília, e um dos maiores sacrifícios da vida dela, que eu reconheço que ela abriu mão, foi o trabalho dela devido à saudade, né, que eu Sim. não voltei mais. Então, eu posso dizer que desses 38 anos de idade que eu tenho, foram 27 anos aqui vividos em Guarapari. Né? Eu estudei aqui desde a pré-escola, me formei aqui, cursei a faculdade até o dia que eu cheguei e falei, não, eu vou dar uma aventurada pelo mundo. E fui para os Estados Unidos. Você é formado em quê, Jones? Não, eu não fui formado ainda, mas eu cursava Direito. Você cursava Direito? Ali na Pitágoras. E você já chegou a entrar no mercado de trabalho aqui em Guarapari? Não. É o quê? Na trabalhar, área, não? Não, trabalhei muitos anos. Você trabalhou em quê? Fala pra mim. De quiosque na praia para pagar fliperama, até ali na Praia das Castanheiras, até trabalhei de representação comercial, onde eu fui, tipo assim, eu vi o dom que eu tinha, né? Que eu amo vendas, eu amo comércio. Foi aí que eu descobri o gosto pela coisa que eu teria assim ao longo da vida, que era vendas. E eu trabalhei para a Ambev, trabalhei para vários prestadores de serviço no ramo de representação comercial. E aí, de repente, surge uma vontade sua. Foi, de repente, essa vontade de ir embora do Brasil? Ou como é que ela aconteceu, essa oportunidade? Rapaz, isso aí é uma história assim até engraçada, porque... um dia eu encontrei um colega meu que era de Guarapari, foi morar no exterior, e aí encontrei ele no calçadão da Praia do Morro, e eu tava ali de namorico ali dentro do carro na Praia do Morro ali. Uhum. E eu avistei ele, falei, ô rapaz, aquele cara que foi embora, não sei o que, vou ali trocar uma ideia com ele. Fui trocar uma ideia com ele, ele falou, rapaz, você tem que conhecer os Estados Unidos e tudo mais, e dá um pulo lá, você que é solteiro, não tem filhos, né? Mas tem que ir do jeito certo para o pessoal não te embarrear e tudo, porque eu pensava em documentado, pelo menos com turismo e tudo mais. Enfim. E ele, vamos dizer assim, regou uma semente que eu já tinha plantado na minha cabeça, que eu um dia ia conhecer os Estados Unidos, porque eu era muito afim de conhecer os outlets dos Estados Unidos, porque eu vendia roupa aqui. Então, tipo assim, eu falo, não, meu intuito, o meu auge vai ser no dia que eu começar a ir nos Estados Unidos, comprar essas roupas e trazer para cá, entendeu? E daí começou essa ideia de ir para os Estados Unidos. Aí eu me injuriei com uma situação aí com o meu cotidiano que estava aqui, questão de, tipo assim, o mercado estava muito ruim para a gente conseguir bater nossas metas, o pessoal muito pessimista. Nessa época você trabalhava em quê? Na representação comercial. Representação. E aí eu fiz uma promessa para mim. Se a Dilma concorresse de novo e tivesse chances de ganhar, eu iria embora. Eu não ia pagar para ver. Entendeu? Foi dito e feito. Eu fui embora, ela ganhou. Entendeu? E aí eu falei, rapaz, eu fiz uma escolha certa, eu acho. Porque aguentar mais um mandato dela, eu acho que os meus amigos vão padecer no paraíso, vamos dizer assim. E foi dito e feito. Aí eu fui para os Estados Unidos e tô lá até hoje, graças a Deus. E agora com uma realidade diferente, né? Família, legalização. Sim. E tudo mais. Mas assim, você teve alguma dificuldade? Chegando lá, foi maravilhoso? Não, nunca. Tenho até hoje dificuldades. Lá é um país muito competitivo, meritocrata. Né? Qual foi sua maior dificuldade lá, Jones? A minha maior dificuldade é o meu compatriota. O brasileiro é o maior inimigo que a gente tem lá.
É mesmo? Com toda certeza. Eu lembro como se fosse hoje, uma amiga minha que estudou comigo no Roberto Calmon ali, que é o antigo Senec, né? Ela foi para lá bem antes, muito nova. E aí eu encontrei com ela lá e falei assim, pô, vamos marcar de tomar uma cerveja para você me passar Coincidência, você uma encontrou com experiência. ela lá? Não, encontrei assim, eu sabia que ela morava lá. Tá. E aí eu marquei de encontrar com ela, né? Inclusive o pai dela tem uma barbearia aqui, é o Mauro. É a filha do Mauro, a Lara. Aí eu cheguei e falei para ela bem assim, rapaz, vamos se encontrar para você me passar uns bizu, como diria nós, né? Sim. Daqui da América, para eu já nadar de braçada. Foi a primeira, eu cheguei, sentei, cumprimentei, começamos a conversar, eu falei, tá, mas vamos o que interessa. Fala para mim, qual é a principal dica que você me dá para eu viver bem aqui? Ela, nunca se junte com brasileiro. Foi a principal dica que ela me deu. E você... Se afaste de brasileiro, porque com certeza eles vão prejudicar você, porque você vai estar numa zona de conforto pela língua, né? Você não vai aprender o inglês, e de fato eu sou prova viva disso, que o meu inglês é um embromation danado. Você não fala entendeu? inglês? Não, fluente não. Eu me viro assim no máximo, e depois quando você começa a trabalhar e passar necessidade, vamos dizer assim, precisar do dinheiro para se sustentar, você muitas das vezes você não tem condições físicas e mentais para poder estudar inglês. Porque o batidão assim é algo surreal. Eu nunca imaginei na minha vida trabalhar no que eu trabalho hoje, nunca imaginei na minha vida ter passado o que eu passei nos Estados Unidos. E qual é a profissão que você exerce hoje lá? Eu sou da área da construção. Na construção civil, o mercado de construção civil americano é um mercado muito próspero, muito ativo. Eu nunca vi nada igual à construção dos Estados Unidos. Eu acho que todo brasileiro que tem a oportunidade de conviver alguns dias, nem que se for de férias, nos Estados Unidos, percebe isso logo de cara, que a construção civil lá é muito, muito ativa. E aí eu entrei nesse mercado porque eu via que era um mercado mais que tinha mais demanda de mão de obra, mais oportunidade e tipo assim, mais chance de crescer, né? Foi aí que eu entrei, mas eu trabalho numa área mais específica, que é a questão do drywall, né? Que ainda é uma área pouco conhecida, é conhecida assim por alto dos brasileiros, mas o americano aplica em todo tipo de construção que ele faz, tenha o meu ramo lá. Entendi. Você tem cidadania? Eu tenho que jurar a bandeira ainda. Mas eu sou legalizado nos Estados Unidos, eu já tenho o visto de permanência. E isso te ajudou, assim, estabilidade financeira? Te ajudou? Não, isso não tem nada a ver com estabilidade financeira. Isso é a única estabilidade que te dá, é que tipo, você vai passar a pagar muito imposto. Mesmo? É lógico. Suas obrigações, seus deveres aumentam muito. Sua responsabilidade para você não perder esse privilégio, que eu diria que um imigrante que tem uma legalização, ele é um privilegiado. Mas para muitos que veem os Estados Unidos como uma galinha dos ovos de ouro, tipo um garimpo de Serra Pelada, né? O que ele vê os Estados Unidos? Ele vê como uma oportunidade dele tirar tudo que se pode e vir embora. Eu não tenho essa mentalidade mais, até porque a minha família é constituída lá, a minha esposa fala que a pátria dela é lá. A sua esposa não é americana? Não, a minha esposa é filha de americano com brasileiro. Então, naturalmente, assim que ela nasce, ela é uma cidadã americana. Porque o pai dela é um americano nato. Entendeu? Onde ela nascer, independente da nacionalidade, ela já é americana, né? Ela não precisa, tipo assim, ela já nasce com passaporte americano. E foi ela que me deu esse privilégio, né? Através do casamento. Entendi. Né? A gente resolveu constituir família e ela me abençoou com esse privilégio. E os desafios são os mesmos? Dia a dia? Qual é o seu maior desafio hoje nos Estados Unidos? Viver lá. Qual é o seu maior desafio? Meu maior desafio é bater todas as metas pessoais que eu estipulei, né? Que eu aprendi a estipular. Que eu não tinha essa ambição, né? A gente muitas das vezes vai para lá com ganância. De ter o dinheiro a qualquer custo. De ficar rico. De ficar rico. E aí eu fui aprendendo com o cotidiano do brasileiro, com o cotidiano americano, né, com a cultura do americano, e fui lapidando e deixando de lado toda a ganância para transformar isso em ambição. É ilusão, assim, vou para os Estados Unidos para ficar rica e... Não, eu acho que não é ilusão.
mas eu acho que a grande ilusão é a mentalidade do brasileiro, que é uma mentalidade, muitas das vezes, que não encaixa com a do americano. É totalmente distinto. E aí conflita. Conflita demais, até porque o próprio brasileiro, né, eu sei que muita gente não vai gostar dos comentários que eu faço, mas é de coração eu faço. E a gente aqui acha que liberdade é essa libertinagem que a gente vive. Não, o brasileiro não vive liberdade. Né? Ele não lutou por uma liberdade e não luta por uma liberdade. Né? Quem conhece um pouco da história americana sabe que a gente está anos-luz ainda de saber o que é o preço da liberdade. O preço da liberdade não é você ir para frente de quartel, ficar batendo panela ou coisa do tipo, entendeu? Eu acho que, por isso que eu não concordei com as coisas que aconteceram nos últimos dias, né? Num passado bem recente. Né? Eu acho que a liberdade ela foi conquistada pelos países de primeiro mundo, de uma cultura mais sólida, através de lágrima, sangue, muita luta, um povo muito aguerrido, numa convicção de que iria ser um país próspero, um país livre, com boas regras, com os cumpridores das regras serem pessoas idôneas, pessoas realmente patriotas e tudo mais, né? Posso adjetivar, tipo assim, o perfil de uma pessoa que deve ser patriota, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Todo esse embate da cultura fez eu mudar muito a minha cabeça. Muito mesmo. Igual eu estava falando nos bastidores ali com você, fez mudar tanto que um cara que o escritório era a praia, eu estava sempre na área, né? Eu saí da laia que eu tinha aqui e mudei minha realidade. Hoje eu enxergo Guarapari de outra forma. Entendeu? Você já viveu no Brasil e hoje vive nos Estados Unidos. Então você, com toda a propriedade, acredito que possa falar qual é a grande diferença, assim, se você fosse pontuar sobre a diferença de morar no Brasil e morar nos Estados Unidos. Qual seria a sua... Eu acho que eu tenho propriedade, sim, porque eu sou um cara muito intenso, sou um cara crítico, observador, né? Eu vivo intensamente onde eu estou. Se eu estive no Brasil, eu vivi intensamente, porém eu digo que eu não tinha maturidade o suficiente para fazer as observações necessárias para que eu pudesse fazer uma crítica até construtiva. Porque a gente pode criticar. Eu fiz muito vídeo na internet criticando o Brasil e fui muito mal interpretado. Até porque eu acho que eu não estava sabendo a temperatura que estava a panela na época que eu fiz a crítica. Aqui no Brasil, você fala, né? Isso. E antigamente, as pessoas que falavam isso, eu achava que era um simples hater, né? Que a pessoa estava me criticando por algum tipo de coisa assim, tipo uma inveja. Sim. Ou raiva de eu estar nos Estados Unidos. Coisas que a gente identifica. Ou a pessoa estava criticando por criticar porque não gostava do meu tom de voz, que já falaram. Foi críticas assim que eu já recebi, porque minha voz era irritante. É empoderada a sua voz. E aí o que acontece? Se eu for fazer hoje um comparativo, eu diria que o povo brasileiro, nós brasileiros, né? Eu tenho que falar assim, que eu acostumei a falar povo brasileiro, aí o pessoal acha, já tá achando que é americano. Não é brasileiro, né? Não, nós brasileiros, eu acho assim, que é como se a gente fosse um cavalo, como é que eu poderia... Selvagem. A gente tem um potencial enorme, só que a gente não tem domador. Entendeu? Então a gente fica numa engenharia social totalmente libertina e desagregadora. Eu vejo que tanto o sistema político, o sistema midiático, a cultura implementada nas escolas, ou até mesmo discutida no seio familiar, vamos dizer assim, é uma cultura medíocre. Entendeu? São baseadas em coisas que supérfluas muitas das vezes, que não vai dar a formação devida de um futuro cidadão. Sim. Como nos Estados Unidos, agora a gente está sofrendo muito com a desconstrução
do conservadorismo americano, do patriotismo americano, porque isso a gente sabe, aqueles que acreditam ou não, né? É um plano assim que grandes coisas fortes têm que... Uma pátria forte como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, tem que ser desconstruída, porque fica mais fácil a dominação. Sim. Entendeu? E o brasileiro vive isso, ó, há anos. Já está acostumado, né? Já está acostumado com essa engenharia social que, infelizmente... Vou dar um exemplo, né? Eu ouvi uma palestra uma vez que eu mudei, né? Antigamente, eu cheguei no Brasil assim, eu trabalhava ouvindo sertanejo. Aí eu ficava ouvindo sertanejo, eu pensava assim, cara, que vontade de ir embora. O que eu tô fazendo aqui? Cara, pagode, sertanejo, olha aqui a música da balada lá na Mais. Porra. Saudade de curtir. Não, o que eu tô fazendo aqui, cara? Batendo martelo no frio de 14 negativo. Nossa. Não dá pra mim sendo humilhado aqui por outro brasileiro me xingando, falando que eu sou incompetente, que eu não sirvo pra nada, que eu sou um playboy, filho de papai, que eu tinha que ir embora. E aquilo batia na minha cabeça até o dia que eu comprei o meu fone de ouvido. Eu comprei, mas tinha fio ainda, né? Hoje é fone sem fio, né? Esse foi o melhor presente que eu recebi. Por quê? Porque eu comecei... Lá, uma das coisas é a acessibilidade que a gente tem, né? A questão de internet ilimitada, por exemplo. É livre? Livre. Internet, eu posso baixar o que eu quiser, até filme. Você não paga internet lá? Não, eu pago internet. Mas o meu pacote é aquele pacote assim, que eu esquece. Pago internet e uso até, né, ilimitado. E aí eu descobri o YouTube. E aí eu comecei a baixar todos os documentários que eu achava legal, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Debates políticos, tudo, para eu pegar o feeling do negócio. E também palestras, né? Então, uma dessas palestras falou uma coisa assim que todo mundo que eu converso aqui no Brasil eu falo. Esse trecho da palestra, que falava assim: o brasileiro é como se fosse uma pulga, né? E essa pulga, a natureza dela faz ela pular de 1 a 2 metros. Né? Ela consegue, com a impulsão dela, pular de 1 a 2 metros. Se pegar essa pulga e botar dentro de um vidro de maionese e tampá-la ali por um tempo e só alimentar ela para ela não morrer, né? Ela vai ficar toda hora que quer pular, pula e bate, e pula mais ou menos uns 10 centímetros e bate na tampa. Pula e bate na tampa, pula e bate na tampa. Você tira ela dali depois de um mês e bota numa bancada dessa aqui. Você acha que ela vai pular os 2 metros ou ela vai pular o que ela foi ali forçada a achar que é a natureza dela, os 10 centímetros? É o que fazem com o brasileiro hoje, né? É uma pulga de um potencial enorme que você coloca num país de primeiro mundo e ele voa. Ele muda a realidade dele em 3 anos, igual eu fiz. Né? Eu era um cara que eu vendia roupa falsificada aqui, né? Que eu pegava lá em São Paulo, né? O Romulo sabe. Você comprava no Brás? No Brás, naqueles lugares tudo. Você tá brincando? Uhum. Vendia na Câmara, vendia no batalhão, vendia... Eu preciso confessar, ele tem uma blusa até hoje que ele comprou com você. A blusa é muito bonita. Todos os caras que compraram comigo tem blusa até hoje. A blusa é muito boa, a blusa quadriculada da Tommy. Sério? Sério. Ele tem até hoje essa blusa. O irmão dele, ele comprava comigo, a família dele, era massa. E aí eu tipo assim, eu saí daqui, né, pensando em viver num país melhor, mas não. Eu cheguei lá e mudei meu conceito. Não importa onde eu estou vivendo. Eu posso voltar para o Brasil daqui uns dias, daqui uns anos, melhor dizendo. Porque eu tenho um plano agora. Né? Eu construí esse plano não com a mentalidade que eu tinha aqui, mas com a mentalidade que eu ando conquistando lá. Com as pessoas e as coisas que eu implemento no meu dia a dia. Então eu saí daqui com uma realidade e eu passei até a investir no Brasil. Né? E eu mudei muito rápido. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um potencial muito grande. E eu estou no lugar certo. E eu estou fazendo a minha hora ser a hora certa. Então, eu sinto que o Brasil, para mim, é como se fosse o meu pai de verdade. Que eu tenho um pai, mas minha mãe foi mãe solteira. Entendeu? O meu pai não deu o valor devido a mim. Né? Mas depois eu tive um padrasto. E o meu padrasto, ele deu mais valor a mim.
E os Estados Unidos é como se fosse o meu padrasto. Ele viu que eu tenho um potencial, ele desburocratizou a minha vida, mostrou as oportunidades e hoje eu estou conquistando. E como gratidão, eu pago os impostos, eu invisto no país, né? Eu faço planos dentro desse país, eu tenho uma gratidão eterna no campo emocional também, até que eu trouxe uma bandeira do país para você, né? Para te trazer aqui, você guardar como recordação, como uma forma de orgulho de um país que me mostrou um novo caminho. Você acha que o americano tem prazer em pagar o imposto? É como se fosse isso, assim? Sim. O americano raiz, sim. Ele paga os impostos, não eu vou dizer assim os impostos abusivos que agora o novo governo está implementando. Mas, por exemplo, no governo Trump, né, que baixou os impostos, aumentou os empregos, teve recordes e recordes aí históricos de emprego, tanto nas classes mais privilegiadas quanto nas classes menos privilegiadas, eu diria, né? Ele baixou os impostos e conseguiu aumentar os investimentos. Então isso o americano falou, cara, eu pago e estou vendo o resultado. O retorno. O retorno. E isso que é o anseio de qualquer cidadão, seja brasileiro, americano, japonês, é ele tirar do bolso, pagar o tributo e ver o retorno de alguma forma. Entendeu? Isso é uma lógica, assim, que qualquer um que tem o tico e teco em sã consciência que é uma lógica... vai saber observar, né? Não, Jones, assim, eu concordo plenamente com você. Eu acho que nós somos um país de um grande potencial, mas infelizmente é aquela historinha do elefante amarrado no barbante. É essa sensação que eu tenho às vezes, assim, que a gente tem tudo para avançar, para crescer, mas parece que as pessoas ainda estão ainda amarradas a sempre querer tirar do governo, que o governo faça, isso, que o governo... terceirização de responsabilidade, eu diria. Exatamente isso, entendeu? E aí você falando sobre isso, e você tem essa vivência Brasil e Estados Unidos, nós não somos um país de tudo ruim. Eu tenho certeza que nós temos muitas coisas boas. Muitas coisas boas, assim lógico. como os Estados Unidos também não tem só coisas boas. Lógico, tem coisas ruins. Se você pudesse colocar algo do Brasil lá nos Estados Unidos e algo dos Estados Unidos aqui no Brasil, o que seria? Assim? A Constituição. Dos Estados Unidos aqui? Aqui no Brasil. A Constituição, que é para o povo. A Constituição foi feita... Tanto esses dias eu estava discutindo com um amigo meu que mora lá também nos Estados Unidos, e a gente gosta muito de política, e aí a gente estava falando, cara, por que a Constituição foi escrita há trocentos anos atrás e vale hoje, nos tempos mais... como é que eu posso dizer assim, de prosperidade, de tecnologia super avançada, e aquilo que os pais formadores lá, né, os pais da nação, eles fizeram e vale até hoje. Porque ela tem uma fundamentação muito boa. Não é essa bagunça, essa coisa que a gente está vendo aí. Tudo pode. Que tudo pode, que nem o guardião da Constituição respeita, ele rasga, ele ignora, né? Dá autonomia para o povo. Lá, um americano me falou isso, e isso eu tenho que até pesquisar para não estar falando besteira assim, numa coisa pública, né? Que é uma entrevista como essa, que um bate-papo como esse. Mas um americano uma vez me falou o seguinte, que a Constituição americana, por exemplo, ela segura o povo a fazer um tipo de milícia armada contra um governo opressor. Entendeu? Por exemplo, não é? Vamos supor que o prefeito de Guarapari hoje, ele tem um perfil 2 vezes pior do que o do rapaz lá, daquele cara lá da capa preta, né, que está aqui no Brasil. Né? E aí ele começa a perturbar a vida do guarapariense, castrando aí tudo que o guarapariense tem como liberdade. Né? O que tem se fosse a Constituição americana? Você poderia fazer ali no bairro Ipiranga, juntar os seus amigos, familiares e tudo mais, todo mundo com direito a ter sua arma. Né? Você podia fazer uma milícia armada, um exército, contra esse ditador. Contra o governo. Contra o governo. E isso fomentaria o bairro Kubitschek, o Coroado. Isso é legítimo lá? Legítimo. Isso foi o que o rapaz me tentou explicar uma vez. Tanto é que eu fiz uma casa de um americano
que ele é bem daqueles americanos, bem de filme mesmo, bigodão, careca, os braços todos tatuados com bandeira dos Estados Unidos, caveira dos Estados Unidos, arma. E aí ele uma vez me levou num bunker que ele tem construído. Você olha assim, o quintal da casa dele, só grama, mas tem uma porta que entra num bunker que ele falou, cara, eu gostei tanto de você que eu vou te mostrar um negócio. E me levou lá, eu tinha acabado de fazer a casa dele, e ele tem, no mínimo ali, ele tinha me falado que ele tem 25 fuzis. Nossa! Né? Ele tem uma caixa mais ou menos do tamanho dessa mesa aqui, só de munição. E pistola e tudo. Ele falou, rapaz, no dia que tentarem alguma coisa contra o nosso país, eu estou preparado. Ele falou assim pra mim. Com muita naturalidade eles falam isso. Não, isso é a coisa mais normal pra eles. É totalmente diferente, cara. Chega a ser assim, eu cheguei lá, eu tirava foto do Gatorade. Gatorade do tamanho dessa negócio aqui. Tudo é novidade. E eu era representante da Ambev. Isso era uma coisa que eu nunca vi na vida. E eu tirava foto de tudo. Depois que eu fui vendo que a realidade grandiosa não era o Gatorade. Não eram os shows dos cantores americanos, que são coisas assim, que eles fazem assim, parece que é o último show. Entendeu? É uma coisa grandiosa. Eles investem pesado. É um show. Não fica tipo assim, não, a gente pode fazer isso aqui, dar uma gambiarrada, para dizer que é bonito, mas a gente economiza. Não, eles vão e gastam. E depois cobram o justo. Entendeu? Então eles fazem isso. Eles investem muito e tratam coisas que pra gente, igual você falou agora, com naturalidade. Sim, com naturalidade. Que ele dá a vida dele. A qualquer hora. É a cultura, né? Não dão os filhos? É igual minha esposa fala, cara, eu não sei como é que seria, porque o meu filho gosta muito de negócio de militar, né? Tá no sangue dele. Aí ele chegou uma vez, a gente discutindo, cara, como é que a gente vai dar nosso filho para o alistamento, com isso tudo que tá acontecendo? Com certeza ele vai ser chamado para uma guerra dessas aí, né, para ser uma intervenção futuramente, que hoje é a Ucrânia, amanhã pode ser outro país, né, e aí a gente pode perder nosso filho. Cara, o americano, ele pode, lógico, qualquer pai sofre, mas isso é uma honra muito grande para ele. Muito grande. A minha filha é ensinada na escola a ter, tipo assim, um respeito muito grande para um policial, por exemplo. Que todo policial que ela passa aqui no centro de Guarapari, ela quer tirar foto, ela quer cumprimentar. Eles têm assim, vou falar com ele que você não tá me obedecendo, hein? Entendeu? Porque tanto eles são bons para as crianças, eles ensinam na escola que qualquer coisa pode contar com eles, ao contrário daqui, que ensina tanto a mídia, até a versão do policial, Sim. do prestador de serviço, como se fosse um herói. Lá não. Lá é o contrário. Se tem um pai abusador, eles ligam para a polícia desde pequeno. Eu já ouvi uma vez que eu botei minha filha de castigo, ela falou bem assim, eu vou ligar para a polícia, eu vou chamar a polícia para você, porque eles são ensinados desde a escola, entendeu? E entender que o policial é amigo. É amigo, entendeu? Que tá ali o tempo inteiro. E outra, né? A estrutura que oferece também para todo policial lá. Não, aqui no Brasil o policial assim, é colocado como inimigo, né? Infelizmente. Assim, o policial é que penaliza porque ele multa, porque ele acaba, muitas das vezes, tendo que usar, né, da força para conter determinadas situações. Quando a gente vira o imã dos dois positivos, ele afasta. Eu vejo o policial e a sociedade como isso, hoje em dia no Brasil. Porque ele tem que ser um cara, tipo assim, blindado já pelo que ele vai viver, né? Eu não sei, o Romulo com certeza sabe disso, né? O irmão dele também. E eles devem saber o seguinte, que, cara, você tem que estar preparado para já o que eles vão te julgar, o preconceito que tem de polícia, né? Então o policial ele fica tão receoso que ele muda até o jeito dele lidar com a sociedade. E atenção, né? Porque você acaba saindo de casa sem saber o que você vai encontrar, né, naquele dia. E aí você já tem uma pressão, porque você tem que dar uma resposta para a sociedade, né, de protegê-la, de colocar a ordem, mas muitas das vezes essa é a mesma sociedade que o recrimina por determinadas ações. E aí isso eu vejo que é muito da cultura, que isso não acontece muito lá. A tecla que a gente tem batido, a cultura. Né? E aí, aqui, a diferença. Você está lá, você pegou o governo Donald Trump.
Eu peguei o finalzinho do Obama, né? Você pegou o final do Obama, Sim. Governo do Donald Trump Trump, e sim. agora Joe Biden. Joe Biden. A gente sabe que Donald Trump, conservador, ele é republicano, não é isso? E Joe Biden é Democrata. democrata. Então, assim, totalmente... Demoniocrata, como diria meu colega. Totalmente ideologias diferentes, enxergam a política de forma diferente. Totalmente diferente. E qual é a sua preferência como um brasileiro? Republicano, com certeza, sem sombra de dúvidas. Republicano. Eu acho que o Donald Trump, ele rompeu, cara, e eu vou logo falando, esses comparativos que fizeram que o Bolsonaro é o Trump brasileiro, pelo amor de Deus. Mas a gente fazer uma pergunta. Entendeu? Você gostou do governo do Donald Trump, né? Sim, muito. Ele fez um bom governo. Ótimo. E como que perdeu? Por que você acha? É um mistério que a gente tem que desvendar do próprio Bolsonaro. Desde que eu cheguei aqui, eu não vi ninguém falar do Lula igual falou do Bolsonaro. Não vi. E eu sou o cara eu sou conversador, já deu pra perceber, né? Eu sou conversador. Onde eu sento, eu converso. Eu fui na praia, eu conversei com pessoas mais de idade, que brincam com meus filhos, só daquela brincadeira eu já começo a conversar, que aí pergunto de onde eu sou. Sim. E tudo mais, aí começo a falar, cara, você se deu bem, você tá bem, não volta pra cá não, e não sei o quê, agora ficou aí com esse cara que voltou e não sei o quê. Eu não vi até agora, juro, pelos meus filhos, que eu não vi ninguém defendendo o Lula. É uma coisa assim inexplicável. Esse cara é uma vaca em cima do poste. Ela tá ali. Mas como é que ela chegou ali? Né? Então é a mesma coisa com o Trump. Mas o Trump, eu acho que ele pecou um pouco, né, da questão do, como é que eu poderia dizer, da pandemia. Eu acho que até o Bolsonaro foi melhor que o Trump na pandemia. Você acha que o Bolsonaro foi melhor? Teve um perfilzinho melhor em algumas coisas. Exemplo, não, tipo assim, ceder de primeira a todo o apelo midiático ou do lobby farmacêutico. Mas você não acha que é porque ele estava muito próximo das eleições e aí a pressão de uma resposta logo, de imediato, de uma doença nova? Não, porque eu acho que, tipo assim, é lógico que a tecnologia, a informação, o jeito de fazer política do americano é 10 anos luz do brasileiro, né? A gente é muito piniquinho ainda, né? A gente tem que aprender muito ainda a sentar, a conversar, a dialogar, a fazer política. Aqui ficou, tipo assim, banalizado aquele termo, toma lá da cá, como se fosse só para negociata. Negociata escusa, negociata envolvendo corrupção e tudo mais. Não, é a questão cede isso aqui, né, vota com a gente, olha o projeto e a gente vê o seu projeto depois, sentar e conversar. Se não fosse esse, como é que eu poderia dizer assim, esse traquejo da negociação, você acha que Donald Trump seria o primeiro presidente americano a pisar em solo norte-coreano? Você acha que o cara é fraco na negociação? Você acha que o cara é ruim em domar a China igual ele estava batendo de frente com a China? Em bater de frente com o Irã? Em conseguir castrar a permanência da Al-Qaeda depois de Osama Bin Laden ou do alastramento no Oriente Médio dos como é que os terroristas depois da Al-Qaeda era o Estado Islâmico. Ele conseguiu. Você acha que ele tem a grande ferramenta e soube usar essa grande ferramenta. O Bolsonaro teve essa grande ferramenta, mas infelizmente ele é muito leigo. Muito leigo. É o que eu vejo dele. Entendeu? Infelizmente é uma grande decepção para mim. Que entrei na campanha dele com unhas e dentes. Me fala dessa aproximação, assim, porque a gente viu que você teve uma aproximação muito grande da família Bolsonaro, né? Em 2018, você até postou foto com o Eduardo. Sim, eu lembro de você estar lá. 2 vezes. E eu vi que seus posicionamentos, não que você estava a favor da esquerda, né? Mas assim, eu vi você também pontuando severamente o governo Bolsonaro, as ações dele.
houve essa decepção? Porque você esperou? A minha visão política é o seguinte. Eu acho que a Camila, hoje, como vereadora, ela é a ferramenta, é o meu funcionário público que eu atribuí a ele a minha confiança extrema e que está ali para me representar. Seja a Camila, seja o Bolsonaro, seja o prefeito, né, seja o senador que eu botei lá, que hoje, se eu não me engano, hoje era a grande votação para saber quem era o próximo presidente. Do Senado. Com certeza, 90% dos brasileiros não sabem dessa data tão importante. Né, que o Senado é crucial, principalmente para essa repressão que a gente está vivendo agora. Né? Se a gente coloca um presidente bom lá, ele pode mudar essa realidade cenário que a gente está vivendo. Enfim. Né? Então, eu, tipo assim, quando eu apostei minhas fichas no Bolsonaro, não porque ele era um outsider, que eu acredito que hoje a política brasileira precisa de pessoas que são outsider. O que seria um outsider? Uma pessoa fora da política. Sem os vícios. Sem os vícios políticos, entendeu? Uma pessoa, um empreendedor, você pegar, tipo assim, o maior empreendedor de Guarapari, ver que ele tem ideias boas, uma inclinação legal, ele já fez o necessário para ter estabilidade financeira, ele não precisa da política para se autopromover ou para promover o seu sistema financeiro, vamos dizer assim, e ele vai dar sua contribuição agora. Né, que ele fala, eu amo essa cidade, eu vou entrar para a política para fazer parte da história da cidade. Né? É isso que eu acredito. Então, eu achava assim, o Bolsonaro já não é um outsider, ele é um político. Mas... Quer falar alguma coisa aqui? Porque chegou um presente pra gente. Uhum. A galera tá nos presenteando direto agora. Aí sim. Só um minutinho. Rapaz, eu já engordei uns 5, 6 quilos, bicho, nessas férias. Você tá quanto tempo no Brasil? Meu Deus, 22 dias. 22 dias? Eu vou ter que malhar 22 anos agora para recuperar. Você malha lá nos Estados Unidos ou não? Não, mas dessa vez eu vou começar. Eu pago a academia, mas não malho. Mas continua aí. Tá, o que eu tava falando? O Bolsonaro já estava no meio político. E eu quero só fazer uma colocação na sua fala. Quando você fala que o Bolsonaro já estava no meio político, mas é importante assim, a gente lembrar que ele ficou o tempo todo na parte legislativa, né? Porque ele foi vereador no Rio de Janeiro, né? Depois ele nunca entrou num cargo executivo de executivo. Fato. Então, assim, isso me trazia esperança. Talvez, assim, ele... Na sua limitação como legislador, talvez como executivo pudesse fazer mais. Eu confesso a você que eu entrei nessa. Mas uma coisa, Camila, que eu acho muito importante, assim, que a gente... Depois que a gente faz o negócio, a gente tem aquele, como é que eu poderia dizer assim, aquele momento de reflexão. O que eu poderia ter melhorado? Será que eu deveria pensar melhor antes de dar meu voto e tudo mais, ou o que eu poderia ver de defeito, até em mim, como cidadão, enfim. E eu vi que o Bolsonaro, ele não tinha nada que provava que ele seria um bom administrador, um bom negociador, né? Aos moldes do cara que eu estava vendo, que era o Trump, né? Do desafio, né? Porque o Trump, eu não sei se você sabe, ele resolveu ser presidente dos Estados Unidos no dia que o Obama, como é que eu posso dizer assim, numa celebração onde estava ali a alta cúpula da política, a alta cúpula do empresariado americano, o Obama debochou dele na frente de todo mundo, de toda a mídia, falando que era uma palhaçada, que o americano nunca ia fazer do Trump um presidente, ele nunca chegaria à Casa Branca, né? Ele debochou de um winner, que é um vencedor. O Trump, ele não precisa provar para ninguém desse mundo que ele é um vencedor. Que ele é um cara, por mais que ele seja um cara de família rica, que o pai dele já era rico, ele fez o negócio dele prosperar 10 vezes mais do que o do próprio pai. Entendeu? Então, para mim, isso mostra quem ele é. E ele dali, ele falou, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Contra tudo e contra todos. E quando começou a campanha, ele foi chacotado demais. Demais. Ele foi trucidado nos Estados Unidos.
todo mundo chacotando Ele disputou com a Hillary, né? E aí tinha outros, até do próprio partido, porque lá tem as primárias, né? Sim. São vários nomes que vão se afunilando, aí no final das contas, não, o Trump ganhou das primárias, então ele vai ser o nosso representante republicano. Entendi. E foi assim, né? Tentaram derrubar ele de todas as formas e não conseguiram, até o próprio partido. Enfim, e aí eu comecei a pegar os parâmetros do Trump e analisar com aquele cara que eu apoiei, que era o Bolsonaro. E eu vi, cara, que tinha muita coisa que o Bolsonaro era negligente, entendeu? Que a esquerda, da forma que ela foi implementada ao longo desses anos, né, na cleptocracia, no lobby político empresarial que fez no país, estava muito enraizado. E precisava de um trabalho assim, igual o Olavo de Carvalho falava, de inimigo. A gente tinha que tirar o inimigo do terreno político. E o Bolsonaro pegou esse terreno político com o PT destruído. Tanto foi que nas próximas eleições, depois de eleito, o PT não conseguiu Câmara, não conseguiu a maioria em cidades, prefeitos, não conseguiu. Ali mostrou que o PT sentiu o golpe, né? Mas, infelizmente, do nada, como uma fênix, ele ressurgiu, né? E alguém tem culpa nisso. Será que é só o brasileiro? Eu falo que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Porque, assim, você falando que o Bolsonaro conseguiu conduzir a pandemia melhor do que o Donald Trump, até me assusta. Porque tipo assim, eu acho Você fala que é na economia? Não é na economia, porque a economia não foi o Bolsonaro que conduziu. Mas eu né? quero A gente dizer sabe muito bem. Da seguinte forma, a economia lá ficou ruim, pior do que a do Brasil, é isso que você quis dizer? Não. Até porque, tipo assim, para a economia, esses dados que mostram agora, a nossa gasolina está mais barata que os Estados Unidos, a nossa inflação está melhor que os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é os Estados Unidos. O Brasil é que não pode ficar ruim, porque se ficar ruim, vai ficar pior do que já é. Entendeu? Já o fiador do mundo, que é os Estados Unidos, não. Eles já são uma grande potência. Eles estão endividados? Estão endividados. Mas eles têm, tipo assim, uma máquina, né, tanto dos três poderes quanto da sociedade americana, que ela se reconstitui muito mais rápido que a brasileira. O lockdown lá foi duradouro, igual foi aqui no Brasil? Cara, não. Eu acho que não. Lá eu não vi coisas tipo que eu vi no noticiário retratando de São Paulo, né? Eu não vi coisas desse tipo. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Num estado igual a Califórnia, que é um estado esquerdista ao extremo, né? Que é o, tipo assim, é o câncer hoje dos Estados Unidos, se chama Califórnia. É mesmo? Se chama Califórnia. A gente vê vários vídeos agora que estão rolando aí dos assaltos, a pessoa entra na loja da Apple, na Califórnia. É aquela que foi aprovada agora a lei, que se você furtar até $900, mas o cara pega uns 10 iPhone, já passou de $900. Então isso é só a porta de entrada. Algo que fica de alerta, porque mamãe já falava, né? Conselho é bom, né? Então você ouve, cuidado para não escutar depois, coitado. Então o Brasil tá vendo, né, o que está acontecendo na Califórnia, né? A gente já tem um índice de violência aqui indomável, né? O brasileiro muitas das vezes acha assim, não, a gente controlou, foi de 70 mil para 60 mil mortes. Gente, é o país mais assassino do mundo. Ainda é o país mais assassino do mundo, entendeu? Tem índices de guerra. E isso é uma sociedade civilizada que diz que tem liberdade e tudo mais, um país, né, de povo com um coração muito bom, será? E é um país que mata policial com a maior naturalidade. Morre policial e tá todo mundo achando que tá tudo bem. Dessa forma, entendeu? Então a gente tem que ver essas coisas aí, pra gente não se perder tanto e eu ser mais sucinto, né? Pra gente conversar sobre Guarapari, né? Que eu sei que é o seu intuito. Não, desculpa. fica tranquilo. Mas o negócio é assim, são coisas que me desapontaram, que hoje a minha maior tristeza é assim, cara, você deixou esse cara voltar. Não é possível. Eu ver uma live dele, ele falando, será que tudo que acusa o Lula, ele é culpado? Rapaz, eu nunca pensei que um presidente que foi eleito igual o Bolsonaro
Depois de tudo que aconteceu, ele falar, não, se votar para soltar o Lula, que vote. Ou, afinal de contas, tudo que se acusou ele é culpado. Então, quer dizer que todos os juízes, todas as instâncias, todo o trabalho da Lava Jato foi um equívoco. Supostamente teve muitos equívocos. Então, ele não era tão culpado assim. Foi uma teoria da conspiração. Porra, bicho, isso aí são coisas, são falas dele. Como eu tenho certeza que feriu você na pandemia, né? Você vê um cara assim que você tá vendo o sofrimento, que eu acho que eu não vivi a pandemia no Brasil. Vivi nos Estados Unidos. Mas me corrige se eu estiver errado, que é bom que você me dá o seu feedback e eu pego ele como uma regra para mim. Né? Vamos dizer que o brasileiro, se ele vê um disco voador hoje, por ele não ter uma NASA, ele vai ficar literalmente na mão. Né? Ele vai falar assim, cara, que é isso? Nossa, a gente vai ser dominado, eles vão invadir aqui, vão começar pela Praia do Morro, e não sei. Os caras vão ficar doidos. Mas o americano, não, isso aí, vamos esperar o posicionamento da NASA. A gente tem a NASA, a gente pisou na Lua. Entendeu? Eu acho que foi assim na pandemia. Né? A pandemia chegou, meu amigo tá morrendo de gente nos Estados Unidos. Olha o tanto de gente no Japão. Meu Deus, o que vai acontecer? Vai morrer todo mundo, a gente não tem hospital. E, não sei o quê. E o cara anda de jet ski? Não tem lógica, isso é um líder. Você, Camila, se você lê, por exemplo, se você leu, acompanhar como é que eu posso dizer assim, como é que se fala aqueles livros que contam a vida da pessoa, que eu esqueci agora. Biografia? Biografia de um Churchill. Né, na Segunda Guerra, a postura dele, de valentia, de discursos sucessivos de líder. De líder, para chegar. Estava sendo o nazismo de Hitler bombardeando todas as noites a Inglaterra, né, para minar a Inglaterra, e ele no discurso, não, vamos desistir. Se eles virem, a gente vai lutar pelo ar, vamos invadir as praias, vamos dar os nossos filhos. Esse é o líder. Não é o cara que, eu não sou coveiro, e vamos andar de jet ski, e não sei. Porra, é um fanfarrão. Na verdade, Jones, eu falo isso muito, assim, faltou sensibilidade e faltou liderança. Lógico. As pessoas esperavam dele, assim, um norteio, uma ordem, um direcionamento. Essa vai ser nossa linha de trabalho, nós vamos caminhar dessa forma, nós estamos alinhados com tal país, referente à questão da vacinação. E muitas pessoas morreram, não por culpa do Bolsonaro, não vou dizer assim, não, né? Lógico, porque isso é banalizar. Mas assim, as pessoas começaram a banalizar muito, porque eu via banalizando muito, entendeu? Por exemplo, o Rômulo, meu esposo, ele tem um primo que faleceu com 38 anos de idade. Era bolsonarista, e Bolsonaro falando, é uma gripezinha, vai passar, você é um atleta. Não seja marica. Isso. E ele é um cara que já tinha sido servidor do exército, e aí contraiu e pensou, é uma gripezinha, vai passar, porque o meu presidente falou que é uma gripezinha, vai passar. Porque, infelizmente, Camila, a gente sabe... Você como uma parlamentar, um símbolo político aqui da cidade, a gente sabe que, como a gente falou anteriormente, da terceirização da responsabilidade. Tem gente que te vê como vereadora. Tem gente que te vê como a esposa do Rômulo. Tem gente que te vê como mãe. Mas tem gente que te vê como um símbolo entre as mulheres, né, de uma pessoa que está numa casta de responsabilidade, que tem que ali nortear muitas Muito pessoas. grande. Entendeu? Então, o que a Camila vai falar? Qual vai ser a postura dele? Ih, rapaz, estão falando que o cara ali, será que ela vai defender o cara que é corrupto? Será que ela tá se aliando aos caras? Tudo eu fico imaginando a vida de um parlamentar brasileiro hoje, que deve ser atravessando um rio, pisando nas pedras, que a pedra pode ser a cabeça de um jacaré. Você tá entendendo? Deve ser dessa forma. Então, é isso que a gente quer, porque o nosso povo carece de informação, de uma boa cultura, quando a gente está discutindo desde o começo aqui, né? De bons ensinamentos, de líderes. Você está entendendo? É isso que a gente quer, cara. Esse é o anseio de as pessoas abdicarem do orgulho delas, da ganância por dinheiro ou poder, né? E, de fato, implementar um pensamento assim, não, cara, eu tô fazendo certo, mas eu quero, igual eu fiz no... tal do grupo ali que a gente citou esses dias. Abriu uma polêmica lá. Porra,
Não tem nome. Não tem nome para Guarapari, né? Que tava falando, que vou abrir os bastidores para você de antemão. Não tem nome para prefeito de Guarapari. Quem vai suceder o prefeito de Guarapari? Agora tem que ser um cara com ruptura, né? Porque a gente tá saindo de um imperador de 20 anos de política na cidade. Então a cidade, depois desses 20 anos, pegou o perfil do cara, né? Eu tava conversando com... Cadê o pai do meu amigo aqui que vendia casquinha de siri na praia? Não tá vendendo mais? Aí ele, não, o prefeito tirou ele. Falou que não pode mais. E ele votou no prefeito. E disse que a mulher dele falou assim, agora você sustenta sua família com asfalto. Né? Que você votou ele pelo asfalto, ele tirou o seu ganha-pão da praia. Agora você bota asfalto pra gente comer. Você tá entendendo? E essas coisas já vai me subir no sangue. Entendeu? Porque quando eu começo a discutir de política, eu fico, rapaz, não é possível que o pessoal tá tão bitolado e cego. E aí eu vou pro embate. Né? O cara falou, não tem nome, não tem nome. E não sei o que. Eu falei, vem cá, meu amigo. Ele é colega meu, ele sabe como é que eu sou. Falei, não tem nome, né? Beleza. Será que o problema tá na falta de nome? Que eu tenho certeza que vai aparecer um monte. Os velhos, o novo que, por exemplo, saiu do legislativo, que é o executivo. Vai sair um outsider, né? Pode talvez igual eu falei, um empresário surgir. Você vai apoiar como se deve? Ou você vai barganhar o voto? Você vai querer botar, igual eu vi ali na Câmara esses dias, 5 da mesma família em 5 gabinetes diferentes. Né? Aí eu falo, ué, mas o seu apoio é esse? Meu apoio é esse. Entendeu? E aí eu falei, você está disposto a pagar o preço? Né? Porque você bater no peito no grupo, falar que é conservador, que quer uma direita, que quer, sei lá, um cara que faça um diferente, que quebra esse perfil Edson da cidade e bota uma coisa nova e explore de forma, como é que se fala, orgânica e sustentável Guarapari como deveria, né? Você vai disponibilizar de dinheiro do seu bolso? De tempo? Né? De abraçar o cara, de distribuir as ideias dele, de acreditar? Não, eu tenho certeza que não. Porque quando eu falei isso, acabou o assunto. Se encerrou o assunto. Se encerrou o assunto. Por quê? Volta naquela tecla. Terceirização. De responsabilidade. Eles querem que, tipo, venha o nome... Apareça com a vara de mágica. Todos e todos, né? Faça igual a gente estava conversando ali, bota tempo, saúde, família, risco de vida e tudo mais. Bote uma ideia, bata de porta em porta, faça uma campanha, para na hora do voto, o cara vai e vota no antigo, vota do que ele recriminava antes. Será que ele aposta no novo? Essa cultura, Camila, é difícil, cara. É de entristecer. Você né? Conseguiu votar lá nos Estados Unidos? Consegui, mas pro presidente. Para presidente? Não, pro presidente daqui. Sim. Sim, Você votou em Bolsonaro. Primeiro e segundo turno? Primeiro e segundo turno. Era o menos pior, né? Não, é o menos pior, mas eu jamais voto na esquerda. Jamais. Mas não tinha só a esquerda. Tinha partidos de centro também. Não vi nenhum assim, com partidos assim que eu falo, não, esse aí, ele tem um campo de visão, tanto é que a gente parecido viu, com o meu. Tanto assim, é que no segundo turno o que foi feito? Todo né? mundo. Quem que apoiou quem? Entendeu? Quem realmente falou, não, eu vou ficar firme na minha ideia? Só o cara do Partido Novo, que não precisava de dar apoio, não. Entendeu? Ele fez o dele ali, tchau, obrigado. Na verdade, foi vergonhoso o segundo turno, né? Porque... Os debates, principalmente. Foi, muito ruim, porque aqueles candidatos que apontavam e falavam Lula, você é corrupto, ou você roubou o Brasil, você afundou nosso país, aí tava apoiando. Então, assim... E outra coisa, Camila, uma coisa que eu vi também, se eu conhecer a Camila hoje, que é uma pessoa espontânea, de fácil acesso, que ela chega e me convida e fala assim, não, eu sou uma pessoa assim que eu quero mesmo conversar, eu quero novas ideias, eu quero isso e aquilo, e depois muda o discurso, eu vou olhar para você e vou falar, ué, qual é a Camila? O Bolsonaro. Bolsonaro botar a mão no ombro do adversário que supostamente é responsável até por assassinato? Que conservador é esse? Né? Ah, mas é o marketing. Não, meu amigo. Um conservador não cede a marketing. Um conservador tem uma ideia fixa.
E ele tem que fazer a ideia dele valer. E o pessoal vê que a ideia dele é a correta. Entendeu? Que é o que a gente não faz aqui no Brasil. Agora a gente tem, por exemplo, vou trazer para o campo lá também. A gente, depois eu falo para você fazer uma pesquisa no DeSantis, que é o governador da Flórida. Ele é um grande nome para as próximas eleições. Estão falando que se o Trump talvez não conseguir decolar, ele vai ser o grande nome do Mas o Trump já está na caminhada. Tá na caminhada e ele tem, tipo assim, já uma... Como é que eu poderia dizer? Uma pré-aprovação. Eu acho que ele quer mostrar que ele perdeu por um tipo de fraude. Você acha que né? o americano está clamando pela volta dele? Ele está clamando pela volta de um cara do perfil dele. Não que seja ele. O DeSantis é um. Da Flórida. Da Flórida. É um cara que, na pandemia, ele botou até a Disney abaixo dele. Coisa que nenhum governador fez até hoje. Imagina você lidar com o lobby de uma das maiores empresas aqui da cidade, como um parlamentar. Deve ser muito difícil, né? A gente se sente um grão de areia perto da praia inteira. Né? É o DeSantis, ele conseguiu fazer o grão de areia, né? Por quê? Porque tem a Constituição, porque tem as regras locais da Flórida, que lá cada estado tem umas regras distintas. Sim. E ele foi o que abriu primeiro, o que bateu de frente com a máscara, que nas entrevistas falava, tira essas máscaras aí, vocês estão de palhaçada? Isso não protege nada, já foi comprovado, tem estudo, já mostrei pra vocês. Entendeu? E é um cara, assim, personalidade. O Bolsonaro mostrou isso pra gente. Que a gente precisa de pessoas fora da curva, fora do tradicional. Ninguém quer arrogância, mas ninguém quer um cordeiro, quer um cachorro louco. Entendeu? Porque para bater de frente com o sistema político hoje, na minha humilde opinião, o cara tem que ser um kamikaze japonês. Né? Ele tem que acreditar fielmente nas suas boas ideias, que aquela ideia dele vai trazer a liberdade do povo dele, a supremacia do povo dele e se jogar no inimigo. Entendeu? Dando a vida. Entendeu? É assim que eu tenho a minha concepção hoje de política. E como com a cidadania, você vai poder votar lá? Agora, jurando a bandeira, eu posso. Você pode votar para presidente, e não vota mais aqui no Brasil? Voto no Brasil. Vota eu tenho também? dupla cidadania. Ah, entendi. Então você vai poder participar. Eu não sei se ainda funciona assim, que eu ouvi dizer, então não é a regra, é tipo talvez uma exceção, na questão de tipo assim, eu tenho que abdicar da minha cidadania brasileira, mas jamais eu vou fazer isso. Entre lá e cá, você vai preferir continuar votando aqui. Eu quero participar do Brasil. Você pensa em voltar para o Brasil? Eu penso. Lógico que eu penso. Você tem um plano? Eu comecei isso agora, tenho um plano. Eu aprendi a fazer plano. E qual é o seu plano? O meu plano é me aposentar em 10 anos. Mas você já começou isso? Já Vai comecei. começar? Já comecei. Eu investi pesado nessa vinda minha aqui em Guarapari. Então, eu não ia falar, mas já que você me deu essa abertura, eu vi que você fez 2 investimentos aqui em Guarapari, né? Sim. Você pensa em voltar para Guarapari? Para Guarapari. Eu não me vejo em outro lugar a não ser Guarapari. E aí você tem um plano de 10 anos. De 10 anos, pra eu, como é que eu posso dizer assim, ficar livre. Se eu quiser ficar 6 meses aqui, eu fico. Se eu falar, não, eu tenho agora um plano em Guarapari. Quero ficar 1 ano em Guarapari. Fico 1 ano em Guarapari. Você consegue ficar. Eu quero tirar as amarras das obrigações financeiras, vamos dizer assim. E você quer vir investir mais aqui na Lógico, cidade? Ou... é só o começo. É só o começo. Eu vi que você comprou um sítio, não foi isso? Comprei. Qual foi o bairro? Qual foi a zona rural? Foi ali em Pau d'Óleo. Não, eu tenho uns conhecidos aí em Pau d'Óleo. Lá é uma graça. Eu não quis investir ali onde é o bambambam do momento, não, porque amigos meus falando que já estavam até prendendo quadrilha ali dentro, né? Informações. É mesmo? As minhas roupas que eu vendia me fez um network Nossa. maravilhoso. E aí... O bom é que você sabe mais. Eu sou bom de fazer network. Às vezes a galera até se impressiona, porque eu sei de coisas que o cara que tá aqui no dia a dia não sabe. Mas é porque eu tô falando com a pessoa certa, entendeu? Para me dar aquela informação. E na hora que eu fui comprar no interior, eu tive muita informação
para fugir dos oportunistas, porque você sabe, né? Brasileiro tem aquele negócio Sim. assim de, o cara é dos Estados Unidos, essa caneca é 100, né? O cara é dos Estados Unidos, 200. Você quis ir na contramão. Na contramão. Eu fui bem devagar nessa questão do investimento, e o outros investimento que eu fiz é porque eu confio demais na questão da Ideale, Sim, né? Do são pessoal, são pessoas bem sensacionais, sérias. são bem sérios, são pessoas que querem, tipo assim, que dão valor pro meu esforço. Ele sabe que eu tô no dia a dia lá é ferro e fogo. Sua esposa gosta de Guarapari? Gostou? Primeira Gostou vez? demais. Não é a primeira vez, mas ela veio 2 vezes só para fazer a recuperação de 2 cirurgias. Então ela não curtiu nada, ela não saiu para comer, ela não... dessa vez, minha filha, dessa vez a gente meteu o louco. Seus meninos falam inglês? Fluente. Tem Falam- uma chave, assim, sensacional. Falam 2 línguas. As 2 línguas fluentes. E É eles porque têm aquela chave assim, agora fala inglês. Aí fala Estudam só lá, inglês. né? Tudo lá. Você até anda com eles, para eles serem os seus Não, tradutores. lógico. Minha filha me zomba assim, fala, eu falo muito melhor que você e você não me entende. Ela fala. É mesmo? Desse jeito. A futura senadora republicana. Ah, que bom. E, Jones, o processo político do Brasil finalizou no dia 30/10 de 2022, apesar de ter se estendido um pouco, né, com muita especulação e alguns manifestos. E eu acho que o último manifesto assim foi triste de ver, né, porque perderam a mão. Independente da sua vontade de querer mudar, de querer uma outra política, nada justifica o que fizeram. E o nosso presidente é o Lula. Não tem como a gente querer fugir disso. Quais são as suas perspectivas para os próximos 4 anos? Você acha que existe um plano? Fala para mim assim, o que você pensa? Ô, Camila, eu acho que eu tô agora num tipo assim, uma perspectiva daquela de pensar assim, eu não sei o que vai acontecer. Porque o povo brasileiro provou por A mais B a incapacidade de ser um povo que toma para si a responsabilidade ou sabe da sua responsabilidade e toma para si um norte. Tipo, nós vamos lutar para que isso não aconteça. E toma uma atitude. Mas é um povo muito, como é que eu poderia dizer? Por tanto tempo doutrinado, né? Ele não sabe, a gente foi provado isso, que ele não sabe nem para onde vai. Ele se aproveita de informação falsa, eu fiquei sabendo até que pessoas estavam ganhando dinheiro, explorando a boa-fé das pessoas com essa questão dos acampamentos. Pessoas que até eu tipo assim, tenho afinidade, que são pessoas muito engajadas nas redes sociais, pedindo dinheiro o tempo inteiro. Então, para as pessoas, para as pessoas, e fazendo nada vaquinha disso. virtual e tudo mais, entendeu? Então, tipo assim, como que eu vou ter perspectiva de um povo que fala que vai botar para quebrar e já entregou os pontos? Entregou os pontos antes da eleição. Porque o povo não era para ter aceito o Lula de volta. Eu acho que o erro foi ali, quando soltaram o cara. Entendeu? Mas a negligência do atual líder da época e a submissão dos apoiadores a esse líder, por mais inepto que ele seja, porque, tipo assim, a submissão estava tão grande que mesmo coisas absurdas viraram verdades absolutas e foram tomadas como regra e norte para essas pessoas agirem. E se perderam. Se perderam. Você vê um cara achar que é patriota, defecando em cima da mesa de um negócio, não dá para entender, achar né? que aquilo ali é um ato de bravura. Olha o nível. Você acha que um japonês vendo isso, o que queria falar? Né? Um japonês que vai a show de rock e fica assim... Não consegue nem imaginar. Entendeu? É desse jeito. É desse jeito. Então, como que a gente vai cobrar seriedade? Como que a gente vai fazer perspectiva boa ou ruim? Ou se der ruim, o cenário vai mudar porque a gente vai lutar com esse povo que a gente está aí hoje. Completamente dividido, acovardado, acomodado. Pessoas que, e aí, vai apoiar um nome novo? Vai não sei o quê?
E Você aí acha pensa que no pode... bolso, pensa nas vantagens. Você acha que pode surgir um nome daqui a 4 anos? Um nome... É esse Talvez que é o meu, que não seja o grande novo. problema que eu discutia nas rodas de política é isso. Porque tanto o Lula quanto o Bolsonaro, o Bolsonaro ele promoveu muita gente. Só que, tipo assim, ele promove até o ponto que não fique maior que ele. Aqui, mas Entendeu? é curioso, porque o cara foi um fenômeno em transformar a equipe dele em grandes políticos. Sim, porque eles já eram grandes pessoas antes de serem políticos. Você vê o Tarcísio Entendeu? em São Paulo, que Sim. é um fenômeno, na verdade, Vamos ver. né? Eu espero, faço bons votos a ele, peço a Deus que ele tá com a prefeitura que deve ser um pepino, né? E se ele fizer coisas que muitos que passaram pela cadeira dele não conseguiram fazer, desde uma implementação de uma segurança pública efetiva, de resolver um probleminha igual a Cracolândia, porque para mim é um probleminha perto do poder que potencial, tem, né? O potencial de poder que tem um estado igual São Paulo, né? Se ele resolver coisas assim e manter a consciência dele, manter o perfil dele como foi de ministro, eu acho que ele tem tudo para ser um grande nome. Porque eu não vejo hoje Bolsonaro sendo um grande nome para as próximas eleições. Talvez uma possível não, volta. Eu não apoiaria. Não apoiaria. Você acha que ele volta, assim, para tentar? Eu não sei. Outra coisa que, tipo assim, seria muita idiotice da minha parte, eu não tenho perspectiva, cara. Eu acho que se eu tivesse, eu nem estava investindo no Brasil. Porque se você pensar que daqui a 4 anos pode surgir um novo nome, que vai ficar por mais 4, são 8. Se o seu projeto daqui a 10 anos voltar para o Brasil, teria que ter um nome, assim, muito bom para trazer perspectiva nova para nós, né? Mas eu vejo o Tarcísio um bom nome e o Zema o Zema eu acho um bom nome, porém eu acho que ele, assim como todo partido novo, ele não vai conseguir o apoio necessário. As pessoas vão traí-lo. Você acha que a direita não iria abraçá-lo? Não, a direita brasileira é inexistente. Você acha que é inexistente? Acho. Mas eles são maioria hoje. Não sei. Né? Por causa que a direita mostrou que ela não trabalha em prol do ideal, mas sim em prol da sua autopromoção. E você consegue entender que lá atrás, quando o Bolsonaro era o presidente, nós tínhamos um centro e uma esquerda maior que a direita. Hoje nós temos uma direita maior e um presidente de esquerda. Às vezes eu não consigo entender. Será que a gente tem uma direita maior, Camila? Pelo número ali de partido. Mas quando a gente começou com o Bolsonaro, a gente tinha um grande número também. A gente poderia ter feito muita coisa. Mas a gente se perdeu. Você acha muitas que faltou vezes diálogo? Pela covardia. Covardia também. Cedeu, por exemplo, indicações como Rodrigo Maia e Daniel Alcolumbre, para mim foi a covardia de Bolsonaro. Ele cedeu ao lobby. Você acha que ele negociou? Não, ele cedeu ao lobby, ele foi fraco. Ele foi fraco. Tanto foi que os grandes apoiadores dele, nesse terceiro ano do mandato dele, começaram a falar coisas assim que falavam, porra, como é que esse cara que é o grande nome tá falando isso? Alguma coisa tem. Né? Mas a militância é cega, tanto de um lado quanto pro outro. Mas, Johnny... E o inimigo vira você. Muita gente surfou na onda, né? Na onda da direita, nessa nova política, o conservadorismo, vamos levantar grandes políticos, pessoas que não eram... Vou te falar um bastidor, né? Até as pessoas que, por exemplo, o Jones não era nada. Ele colou no Bolsonaro, aí ele teve popularidade. A minha popularidade veio antes do Bolsonaro, na internet. Eu não botei consistência no trabalho de internet. Eu podia ser hoje, se eu daquela época tivesse feito um trabalho bom e falado, não, eu vou investir nisso, porque igual eu falei pro cara da mídia aqui de Guarapari hoje, ou você é da mídia ou você é funcionário público, meu amigo. Porque se você quer ter respeito como veículo de mídia, você tem que se dedicar a ela e o povo vê que você se dedica. E eu não me dediquei à internet porque eu ou era sobreviver nos Estados Unidos ou era me dedicar à internet, né? Então, no momento, eu tinha que sobreviver. Você tá entendendo? Mas você teve pretensões políticas? Eu tive chance de vir. O Eduardo falou. Eles não tinham nome para o Estado na época.
Quem era o nome do estado na época? Para qual cargo? Para deputado estadual. Deputado estadual. Não tinha. De 2018? Não tinha. Entendeu? Não tinha. E eles falavam, rapaz, o Espírito Santo é tipo um leque de oportunidades, eles falavam. Por causa que o Espírito Santo não está literalmente acoplado com a política de Brasília. E você... São Paulo tá, Rio de Janeiro tá, Nordeste tá, mas... E o Espírito Santo provou que é direita, né? Porque a votação que teve Bolsonaro no Espírito Santo, tanto no primeiro, no segundo turno... Só não derrubaram Casagrande porque o candidato era ridículo. Entendeu? É a minha opinião, tá? Tá bem claro aqui. A minha opinião, eu sei o seu posicionamento e tudo. Eu acho que, tipo assim, foi um erro, assim, grotesco de colocar essa pessoa para representar a direita capixaba. Porque todo mundo sabia que ele não tinha potencial. Todo mundo. O cara que tem minimamente conhecimento de política, ele sabe que ali foi um lobby político e um pagamento de dívidas. Né? Dívidas assim de palavra. Você acha que foi Bolsonaro que teve que pagar aquela dívida? Por causa que no começo do governo meio que botaram ele de lado. E foi um grande... Entendeu? E eu acho que na época, tipo assim, eu conheço pessoalmente o Magno Malta. Né? Eu conheci levemente o Marcos Duval. Sim. Eu acho que eles são dois nomes que poderiam se ter levantado assim e falado, me apoia que eu vou vir para governador. Mas eles preferem ser um cargo assim mais seguro, eu diria. Entendeu? Então eu acho que, ao meu ver, o sacrifício que eles poderiam ter feito e morrer como um homem que é o prêmio da guerra, eles não fizeram. Então, para mim, não sou um homem. Entendeu? E botaram um cara que não merecia. E perdeu. Perdeu. Né? Infelizmente. E ele tinha a chance de ganhar. Muito grande. Se fosse um grande nome... Né? Fosse um grande nome, e um cara que entende um monte de política local aqui, que eu sempre bato papo com ele para ficar interagido, ele chegou e falou para mim assim, cara, o que Casagrande fez tipo assim, ele abraçou de direita, ele abraçou de esquerda, ele mostrou pro povo que dentro do governo dele ele era anti-Bolsonaro, mas na corrida eleitoral ele era o Espírito Santo. Ele era o Espírito Santo. Enquanto uns, né, até da cidade aqui, que eram deputados e perderam pela falta, assim, de tipo assim, cara, o cara ter um... De diálogo. Não, é o pote de ouro na mão e o cara simplesmente jogar pro alto. Ter a oportunidade ímpar de se vir agora para candidato até prefeito e ele achar que, tipo assim... apoiar Bolsonaro o tempo inteiro, fazer discursinho de Bolsonaro, era o que Guarapari precisava. E não é. Lógico que não. Porque a política ela precisa ser construída com diálogo. E eu fico triste, porque é uma pessoa que no dia a dia eu converso muito bem, mas como político decepcionou demais, não só a mim. Né? Você não vislumbra? O quê? Que ele possa ser um grande político? Não, porque eu acho que tipo assim, não. Ele perdeu a oportunidade dele. Passou? Você acha que passou? Passou. O cavalo passou para ele muitas vezes. Morreu afogado. 3 vezes, né? Muitas vezes. Eu acho que 3 vezes para político, do jeito que foi na situação dele, eu acho que ele perdeu a grande oportunidade da vida dele. Agora já era. Pelo que eu ouço falar, então, nas ruas, eu não posso nem citar o nome dele. É mesmo? Lógico. Você está sentindo rejeição? Você sentiu uma rejeição, lógico. Decepção, postura que não foi de um homem político público para Guarapari, né? Não foi. Guarapari agora está com uma perspectiva muito boa, né? Não sei se você tem ciência, a gente tem 2 deputados estaduais de Guarapari, né? Uhum. Que eu falo que é de Guarapari porque um reside e o outro não reside, mas trouxe isso na campanha. O que não reside, eu preciso conhecer mais dele. Porque esse lobby governamental ajuda muito, né? Então, são pessoas assim que podem chegar ao poder de fato porque do lobby. Quem são essas pessoas? Não, a gente está nessa perspectiva e nessa apreensão mesmo de que Guarapari consiga agora realmente alavancar do jeito que ela merece, né? Uhum. A gente tem um prefeito que apoiou
o governador eleito, e eu não apoiei ele, mas assim, o processo político acabou e eu torço para que ele faça um bom mandato durante 4 anos, para que ele consiga efetivar as obras, principalmente no meu município, que eu quero que ele cresça, que ele alavanque, que eu acho que Guarapari é um potencial turístico, assim, fora do comum e ainda não caiu na realidade sobre isso. A gente tem esses 2 deputados aí estaduais de Guarapari, que a gente acredita que vai ser o intermediador, né? Junto ao governador também, para que olhe por Guarapari, que a gente merece obras grandiosas, como talvez a segunda ponte, junto ao governo federal agora, o engordamento de Miaípe, que já se deu início, né? Antes da eleição se deu início, a gente está assim, naquela... só aguardando, né? Para que as coisas aconteçam. Johnny, conversar com você, assim... precisava de muito tempo, tá? Lógico. Muitas 5 horas, podcasts, porque... todo mundo fala isso. Porque você assim, é um cara que fala, que é rico em conteúdo, né? Pô, obrigado. Muito rico em Fico conteúdo. muito feliz de ouvir isso de você. Porque você é um cara que tem uma experiência do Brasil, uma experiência fora do Brasil, e você é um cara que apesar de estar lá, a gente vê que você entende da política e busca, né? Mesmo estando lá, saber o que está acontecendo aqui. E eu vou fazer agora, dentro do programa, eu tenho um quadro, né, que é o Eu Amo Guarapari. E são 3 perguntas que eu gostaria que você me respondesse sobre Guarapari. E a primeira é, defina Guarapari. Guarapari é um sonho lindo que eu vivi por conta das maravilhas que só se encontram em Guarapari. Gostaria que muitas das pessoas, assim como lá nos Estados Unidos, eu gostaria que você conhecesse mais, que todo o pessoal dos bastidores aqui conhecesse mais, para enriquecer e criar em você uma admiração. É isso que eu queria que as pessoas vissem em Guarapari. O pessoal que procura o Nordeste, procurasse Guarapari. O pessoal sulista viesse para Guarapari. O pessoal do Centro-Oeste, do Norte, também conhecesse Guarapari, como conhece Angra dos Reis, midiaticamente, Salvador, que são 2 cidades para mim que eu não vi nada que chegue aos pés de Guarapari. Inclusive, eu estava com um casal de amigos de Angra dos Reis que fizeram vários vídeos de drone e tudo mais, que a TV Guarapari pegou emprestado esses vídeos para divulgar, porque a beleza, assim, é imensurável. E nada divulgado. Nossa mentalidade de Guarapari tem que mudar. Entendeu? Tem que mudar, porque a gente é grande e pensa muito pequeno ainda. Se você pudesse escolher um lugar seu predileto em Guarapari, qual seria? Putz. Caramba, essa pergunta eu nunca me fiz. Sério? Nunca me fiz. Eu acho que seria a Pedra do Siribeira, porque é um lugar assim que eu olhando assim para as praias e tudo mais, o calçadão, me traz muita lembrança do que eu vivi naquelas praias, com a minha infância, jogando bola com os meus amigos. Fiz até um vídeo lá esses dias falando um pouco da palavra mediocridade, né? E ali eu fiquei 5 horas da manhã, 5h30, eu saí de casa, eu falei, pô, vou caminhar na praia para ver se melhora essas dores na perna que eu tenho. Né? E caminhei ali na praia, fiquei sentado lá, e dali passou um filme, que ali eu vejo Guarapari, eu vejo um pouco da Praia do Morro, eu vejo um pouco lá da parte da Samarco, e eu vejo o centro, que realmente eu escrevi uma história. E se você pudesse mudar algo na nossa cidade, o que você mudaria? A mentalidade. De imediato. Tem que ser um trabalho crucial de qualquer um político que entre agora nessa próxima eleição. Ele tem que jogar pesado na mentalidade. Ele tem que fazer o comerciante de Guarapari pensar grande. Ele tem que fazer o prestador de serviço de Guarapari largar a mão de fazer as coisas por fazer, de querer emprego e não querer trabalho. Tem que ser a mentalidade, entendeu? Tem que semear a prosperidade, a coragem, o orgulho da cidade de Guarapari, entendeu? Porque, cara, eu vejo hoje, foi tirado uma catarata do meu olho, essa é a minha vida de 9 anos no exterior, e eu vejo Guarapari de outra forma. De outra forma. Se eu tivesse hoje
3 vezes mais do que eu já comecei a investir, eu teria investido dessa vez agora e saía para buscar mais investimento. Entendeu? Porque Guarapari não pode fugir da sua essência. A sua essência é turismo. A sua essência é um privilégio de poucos. Entendeu? Uma praia maravilhosa, um povo, uma comida assim extraordinária. Pessoas empreendedoras que não, tipo assim, empreendedor tá lavando dinheiro. Não. É a mentalidade, não, empreendedor, que massa. Quero ser igual ele. Entendeu? É essa aí que tem que mudar, a mentalidade. E sair dessa história de vou viver no verão para sobreviver na invernada. A gente precisa viver o ano todo. O ano. Eu vou viver o ano para dar o melhor para minha família e para ser um exemplo para o país de turismo. Para sentar na mesa com os grandes. Para você chegar, eu sou de Guarapari, eu queria sentar com o presidente da MSC. Entendeu? Eu quero ir nos Estados Unidos, fechar com algum empreendedor de Miami, que eu tenho um potencial aqui. Entendeu? Não um explorador predatório, mas, como eu disse, um potencial de explorar de forma sustentável. Fazer Guarapari ser melhor que Pedra Azul no interior. Entendeu? Quem é Pedra Azul? E tem potencial para isso, tá? Quem é Pedra Azul? Se Guarapari fizer as rotas necessárias para a gente poder ser... E eu vou ser um desses empreendedores, entendeu? Que vou investir no interior de Guarapari para tornar essa vontade. É só isso, Camila. Se tiver um cara, uma pessoa, uma mulher igual você, um homem de coragem, entendeu? Que fala assim, cara, eu sou diferente e eu quero provar para vocês que é possível. Sem demagogia e que mesmo que você morra tentando, mas que você morra tentando. Que um dia eu tenho certeza que alguém vai lembrar de você e falar, cara, olha, ele falava o tempo inteiro, ele deu a vida por aqui, igual o Vasco Fernandes Coutinho fez com a capitania do Espírito Santo. Morreu tentando. Que é o mais importante. É o mais importante. Você sabe que você tem um vasto conhecimento político, mas eu vejo assim que as pessoas têm a necessidade de te seguir, de te acompanhar, porque tem muita gente que sonha ir para fora, né? E tentar uma vida nova, e tentar talvez viver melhor no seu país, vencendo em outro país. Então, assim, para finalizar o nosso podcast hoje, eu gostaria de ficar muito mais tempo conversando com você, mas para finalizar, que eu sei que muitas pessoas vão assistir esse podcast. E eu tô com pena do pessoal que tá em pé. Pensando assim, cara, eu vou ouvir alguma coisa dele que talvez vai ser assim, a dica do ano, ou a dica da minha vida, porque eu quero ir embora. Se você pudesse agora falar para aquela pessoa que está se planejando, que tem um sonho de ir embora do Brasil, para tentar buscar uma outra vida lá nos Estados Unidos, o que você faria? O que você diria para essa pessoa? Jamais eu ia desencorajar essa pessoa. Jamais. Porque eu ia ser um hipócrita. Eu fiz isso para mim, por que eu não vou querer para você? Entendeu? Só que eu acho o seguinte, não pensa que é fácil, não seja um parasita que você vai lá para arrancar as oportunidades e não retribuir nada, que uma coisa que me dá ranço é de ver um brasileiro parasita nos Estados Unidos. Que quando eu fui me legalizar, eu lembro um rapaz dentro da van do trabalho falar assim, rapaz, você vai se legalizar, eu duvido que você vai tirar do seu que você ganha para pagar imposto. Tem que pegar tudo para você. E hoje eu pago imposto. Hoje eu empreendo, eu pago imposto até muitas das vezes por brasileiros que não querem pagar. Né? Então eu acho que você deve ir sim, mas deve se planejar. E vai com tipo assim, com aquele receio. Cara, eu sei que os caras estão... Respeita. Eu tô no país do cara, a mentalidade deles é melhor que a minha, sim, porque eles são o que são por conta disso. Entendeu? Vou chegar no sapato até chegar e sentar na janela. Entendeu? Vai. Aprenda e traga a experiência para cá. Porque as pessoas carecem disso. De pessoas que querem retribuir de alguma forma. Você sai, depois você volta e passa a sua experiência, investe o seu dinheiro,
né? Passa a mentalidade que você aprendeu no cotidiano que você vai ter aqui com essas pessoas que talvez não tenham a mesma oportunidade que você. Gere valor. E é isso. Não vou nunca desencorajar uma pessoa, mas tente fazer da forma mais certa possível. Tá aí a dica, tá? Do Jones, que foi. E a gente não pode falar que não está bem, que hoje a gente vê que você tem uma estabilidade lá nos Estados Unidos, que é muito difícil você ver. Não, mas aí faz parte. Jones, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Você está passeando e você tirou um tempo do seu passeio, do seu descanso, para estar aqui comigo, para me dar atenção, para a gente conversar. E assim, eu não vou esquecer. Não, nem eu. Desse dia. Eu acho que essa conversa vai ser muito boa, eu quero divulgar bastante. Acho que deu para dar bastante cortes assim que a gente vai divulgar. Quero divulgar muito seu podcast, porque você é uma coisa que eu sei, muitos tiveram a ideia, mas eles não querem pagar o preço. Então você teve a ideia e fez valer. Então você não desiste. E traga pessoas aqui e debata Guarapari. E faça a ideia passar adiante, que quem sabe, mais para frente, eu tenho o prazer de ser um parceiro do podcast de vocês de alguma forma. Te agradeço imensamente mais uma vez. Essa caneca é um presente, tá bom? Do podcast. Vou tomar café e vou fazer uns stories lá. Eu preciso fazer essa propaganda. É o Luciano, o dono da Cadu Arte e Personalização. Ele mandou esse presente especialmente para você, tá bom? Show. Direto para você. Então, assim, muito obrigado, Luciano. Cadu. Tá lá, ó. Minha admiração pelo novo empreendedor aqui. Um novo empreendedor. E outra, que aposta nas pessoas que estão começando também. Exatamente isso. Aí eu falei com ele que você estaria aqui e ele falou, não, eu quero mandar um presente lá pro Jones. Aí ele mandou, eu falei, você pode ficar tranquilo que eu vou entregar em mãos. Eu tomo muito café. Você vai fazer uma promessa para mim agora. Eu quero que você lá nos Estados Unidos poste uma foto com essa caneca. Lógico, direto. E me marque de lá, Quero tá? ver se você vai compartilhar assim. Eu vou cobrar. E a Ica Poc também, que a gente estava aqui agora no podcast e mandou essa surpresa aqui. Muito, muito, muito obrigada. Eu tô até eu tô assim, Jones, muito feliz porque a gente está vendo as coisas acontecerem. As pessoas comprarem nossa ideia. Lógico. E ontem foi uma surpresa, ontem a gente recebeu também aqui uma lembrança para minha convidada, também da Cadu Personalização. Recebemos uma pizza do Top Lanches ontem e hoje a Ica Poc nos presenteou com essa comida havaiana maravilhosa que quando acabar o podcast aqui nós com certeza vamos comer e nos deliciarmos. Sensacional. Tá bom? Muito Mais obrigado uma vez, a todos. Muito obrigada. Obrigado a todos. E espero que a gente tenha outras oportunidades para bater papo. Guarapari. Um abraço, galera. Muito Fica com obrigada. Deus. Deus abençoe a todos.